Oi. Deixa eu arrumar aqui. Boa noite, gente. Oi, Thaís. Boa noite. Vou dar só aqueles minutinhos pra galera entrar e a gente já começa. Tudo certo, Thaís? Oi, Claudiceia. Oi, gente. Só tô arrumando aqui meu celular. Oi, 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 oi. Boa noite. Quem quiser, pega papel e caneta. Mais pro final da live eu vou dar umas dicas de como vocês criarem a própria mitologia, porque hoje a gente está dando abertura à jornada terapêutica, essa jornada da transformação ou da cura emocional que a gente começa, ou a jornada da Dona de Si, que eu acho que é o nome que mais, que melhor fala sobre ela, nossa jornada da Dona de Si. E hoje, que cada semana a gente vai falar sobre um tema diferente, e hoje a gente abre a jornada Dona de Si falando sobre a saúde da mulher. Mas eu resolvi começar falando sobre a saúde da mulher de uma forma xamânica, gostosa, diferente, falando um pouco sobre a mitologia pessoal feminina, como criar a nossa própria mitologia pessoal. No xamanismo a gente tem um processo de cura que eu acho fantástico e que as minhas mestras Daria Halperin e Anna Halperin, que são as duas americanas que me guiam há muito tempo, falam também, que é sobre criar o nosso próprio mito. E como olhar para a nossa própria história de uma outra forma, reverenciando tudo aquilo que a gente viveu. E a gente sempre faz isso através de histórias, que é a coisa mais gostosa e mais uma forma da gente se aproximar um do outro do que através de histórias, né? Então eu vou contar para vocês hoje, começando essa nossa jornada da Dona de Si, aqui. Aliás, se vocês quiserem, gente, clica aqui no aviãozinho e manda para 2 ou 3 amigas que vocês acreditam que podem se beneficiar com o conhecimento dessa live, para a gente dividir um pouquinho mais sobre o conhecimento mitológico, para a gente fortalecer quem somos, quem estamos, o que queremos. Eita, poxa! Olha que loucura! Sempre assim falar de xamanismo sem tocar o tambor, né? Meu celular voou de novo. Ó que louco, gente do céu. Vou pendurar ele aqui de novo. E ele tá super fixo, não é? Não é um problema nada, não. Eu vou dar uma tocadinha no tambor, porque o bicho pega quando você não faz isso, ó. Deixa eu ver aqui se tá tudo firme. Tá tudo certo, não tem que ele sair daqui. Levei até um susto. Vocês se assustaram aí também, gente? Ai, qualquer coisa eu seguro na mão. Peço licença aos meus ancestrais, às minhas ancestrais, para contar a história da pequena xamã. Oi! Então é isso, gente. Hoje eu vou contar para vocês a história de uma pequena xamã. Bata o tambor, né? Vou pegar o tambor antes de começar a história. Ai. Tá escorregando de novo. Vou começar contando uma história da pequena xamã, mas antes peço licença às minhas ancestrais para entoar o tambor de cura que me guia. Com respeito às minhas ancestrais, com respeito às ancestrais de cada uma de vocês, com respeito a cada xamã que mora dentro de nós. Vamos ver se agora ele fica no lugar, né? Vou contar uma rápida história para vocês e depois vou ensiná-las a criar a sua própria mitologia feminina. Lembrando que agora, sempre ao 12h03, eu vou estar com lives curtas e rápidas, com dicas práticas para vocês colocarem no dia a dia, e essa semana inteira dedicada à saúde da mulher. Mas para mim a mulher é todo um ser integrado, lindo, maravilhoso e único. A gente é mais do que uma questão física, do que um pensamento ou do que uma emoção. Somos verdadeiras curandeiras, somos bruxas que devemos despertar todo o nosso poder intuitivo.
Por isso hoje eu começo com a mitologia pessoal para que a gente lembre que somos esse ser de luz e cura. Começo contando a história de uma pequena xamã. Essa xamã é uma menina. Gente do céu! É assim quando a gente fala de xamanismo, não adianta. Vou segurar ele na mão porque algo acontece aqui. E olha que eu entoei o tambor. Gente, a força tá louca. Pode ser a seca de Brasília também. Tudo bem, aqui a gente fica mais pertinho. Vou contar para vocês a história então dessa pequena xamã. Essa xamã é uma menina que veio do mar, mas logo foi retirada dele. Como alguém que veio do mar, ela levou com ela a cura das águas e sempre teve a conexão e a sensação de que ela era grandes ondas. Mas por algum motivo essas grandes ondas se encolheram dentro dela. Essa menina, pequena xamã, era uma menina tímida e silenciosa. Quase não falava com ninguém. Passou a infância dela mais em hospitais do que em casa. Sentia fortes dores de cabeça e desmaiava quase que o tempo todo. Ninguém sabia explicar de onde vinham aquelas dores, de onde vinha aqueles desmaios. Os médicos inventavam questões, diziam que poderia ser algum tipo de aneurisma e vários outros nomes da medicina ocidental. Mas a pequena xamã sabia que dentro dela existia um chamado, que algum dia ela entenderia. Quando essa pequena xamã tinha 8 anos de idade, ela viu uma luz muito intensa. Até hoje ela não entende de onde essa luz veio, mas quando ela viu essa luz, ela sentiu o peito dela inteiro brilhar. E junto com essa luz, ela viu uma mulher das águas e gravou com ela aquela imagem. A pequena xamã correu e contou para sua mãe, mas a sua mãe não acreditou, porque os adultos têm essa dificuldade de entender coisas que os nossos olhos veem de outra forma. A pequena xamã silenciou um pouco mais, e o seu único modo de expressar tudo aquilo que sentia e pensava era dançando. Ela tinha uma dança livre, de braços abertos, mas pareciam as ondas do mar circulando dentro do próprio corpo. A pequena xamã, mesmo doente, mesmo mais em hospitais do que em casa, sabia que em algum momento toda aquela dor faria sentido. Mas um dia, a pequena xamã se viu um pouco assustada quando seu irmão ficou doente. Aquele irmão que vivia pulando, gritando, correndo como uma criança saudável, que não pegava nenhuma gripe, de repente ele estava acamado. De repente ela percebeu que do nariz do seu irmão saía sangue, da boca, dos olhos. Ele tinha uma doença que a medicina ocidental chama de leucemia, mas a pequena xamã sabia que aquilo era saudades do pai. O pai do irmão da pequena xamã morreu quando ele tinha menos de 1 ano de idade. E depois, esse menino foi criado pelo pai da pequena xamã. Então a pequena xamã sabia que o que o seu irmão estava sofrendo era de saudades. Ele buscava o pai. Um dia, a pequena xamã falou isso para a mãe. Mãe, eu acho que meu irmão sofre de saudade. Ele está sentindo saudade. A mãe se sentiu tão ofendida que deu uma bufetada na cara da menina. E a menina nunca mais falou sobre isso. Um dia, a menina chegou e falou para a mãe. Mãe, eu vi o espírito do pai do meu irmão, dizendo que vai levá-lo. E mais uma vez a mãe lhe deu uma bufetada na cara. Então a menina nunca mais falou sobre isso. E começou a fingir que não via nada, que não sentia nada, que não queria nada. Começou a fingir que aquele poder de cura que ela sabia que tinha, não fazia mais parte dela. Ela tentou esquecer. Ela tentou esquecer quem ela era. Mas uma coisa não fazia esquecer: a dança. Ela continuou dançando. Esse era o modo dela lidar com a dor, principalmente quando seu irmão morreu. Ela sabia que seu irmão de algum modo estava feliz, porque no fundo ela sabia que ele morreu de saudade, que ele agora podia desfrutar o encontro com o pai. E ele foi. E um dia, a pequena xamã viu o seu irmão, e ele a disse: eu estou com meu pai, eu estou bem. A pequena xamã cresceu, e um dia sentiu uma dor forte, muito forte na cabeça, como há anos não sentia. Então ela desmaiou, caiu e bateu a cabeça na pedra. Ela ficou 24 dias dentro de um lugar onde os médicos ou a medicina ocidental chama de coma.
Mas as memórias que essa pequena xamã tem é que ela estava embaixo da água, com um corpo oco e peixes vermelhos dançando por dentro dela. Ela sabia que ela estava sendo colocada para dormir porque algo nela precisava despertar. Ela sabia que era só um momento, que aquilo ia passar, que ela ia ter que encontrar forças para resgatar a sua própria força. Mas ela sabia que estava tudo dentro dela. Foram 24 dias que as pessoas achavam que ela estava dormindo, mas a pequena xamã, agora com 16 anos de idade, sabia que ali estava se iniciando um grande processo de cura. Quando ela acordou, ela não podia mais mexer as pernas. Ela não movia. E aquilo foi uma dor imensa. Ela duvidou de tudo. Duvidou de Deus, da crença, dos espíritos, de qualquer coisa. Ela tinha perdido a única coisa que curava ela de todo o sofrimento: a dança. Até que um dia ela pensou: se eu criei isso, o meu corpo também tem a capacidade de voltar a se mover. Se o meu corpo parou, ele pode voltar. E pouquinho aos pouquinhos, sentindo muita dor, ela começou todo um trabalho de recuperação. Ela saiu da cadeira de rodas, ela ficou manca por um tempo, mas ela voltou a andar. Eu lembro, ela lembra, nós duas lembramos do primeiro passo depois de 24 dias em coma, depois de 6 meses sem andar. Até hoje, a pequena xamã tem a memória na coluna vertebral dos 24 dias que ela ficou dormindo, dos 6 meses que ela não pôde andar, mas principalmente da força de cura que morava dentro dela, que fez ela voltar a fazer a coisa que ela mais amava na vida: dançar. Então a pequena xamã resolveu que a dança seria o seu modo de lidar com o mundo e com as pessoas. Ela quis se profissionalizar e saiu pelo mundo, morou na França, morou no México, que foi quando a primeira vez ela sentiu o coração dela pulsar, quando ela viu uma anciã. E a anciã chamou ela assim, bem de pertinho, e disse: ei, menina, eu te conheço. Você me conhece. Você é curandeira como eu, não esqueça disso. Mas a pequena xamã, agora com 22 anos de idade, ainda estava um pouco assustada com essa história de ser curandeira e resolveu esquecer ou fazer de conta que nunca tinha ouvido. Mas aí ela se apaixonou por uma outra xamã, uma xamã que morava nos Estados Unidos e que falava inglês. Só que a xamã, a pequena xamã, agora com 22 anos de idade, mal conseguia se comunicar em inglês. Ainda assim ela decidiu tentar. Ainda assim ela foi lá e dançou honrando todas as suas ancestrais. Ela dançava e cada vez mais ela sentia que dentro dela havia um poder de cura. Um poder de cura que estava ali, precisando ser despertado. Mas ela continuou usando esse poder todo para criar espetáculos e criou os espetáculos mais lindos e maravilhosos que vocês podem imaginar. Ela criou espetáculos para criança, para adultos, dançou sozinha, dançou com pessoas, dançou na França, no México, na Argentina, nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha e em vários outros lugares. Mas dentro dela, um vazio começou a bater. Foi quando ela voltou para a grande mestra, a querida Ana. E Ana lhe falou: quando a cura está na gente, a gente não nega. E a partir desse dia, a pequena xamã, não mais tão pequena assim, resolveu que era hora de encarar o seu destino e o seu propósito na vida. Decidiu estudar, decidiu se formar. E ela começou um estudo sobre ervas, sobre óleos. Depois ela começou um estudo sobre movimento, mas com foco na terapia, com foco na cura, no movimento que cura, que está ali dentro da gente, de todas nós que somos grandes mulheres jaguar. A cura está em mim, a cura está em você, a cura está em todas nós. E esse foi o legado que essa xamã resolveu assumir. Ela criou uma frase que ficou reverberando dentro dela por muito tempo e ela resolveu espalhar essa frase pelo mundo: não se esqueça nunca, seu corpo é o seu melhor terapeuta. Não se esqueça nunca que dentro de você existe uma força capaz de mudar absolutamente tudo na sua vida. E aqui tudo começou a mudar. Aquele vazio existencial, as crises de ansiedade, aquilo que a medicina moderna chama de depressão, mas que a xamã sabia desde sempre que na verdade era tudo saudade. Saudade de quem ela era, saudade de voltar a ser bruxa, saudade de ser curandeira, saudades de ajudar. Quando ela resolveu dar um voto de honestidade e sinceridade para ela mesma,
a saudade virou luz, virou inspiração, a raiva virou inspiração, a raiva virou uma força capaz de mover montanhas. E aí ela se tornou terapeuta. Essa é a história da pequena xamã. Essa é a minha história. Essa é a minha mitologia pessoal. Existem muitas formas da gente falar sobre a gente mesma. Existem muitas formas da gente dividir a nossa história. Mas hoje, depois de tantos anos estudando xamanismo, estudando constelação familiar sistêmica, Ayurveda, óleos, cada vez mais eu vejo que o melhor caminho para a gente falar da gente mesmo e para a gente olhar para o nosso passado é de uma forma que nos fortaleça. É tentar olhar para tudo aquilo que aconteceu e criar um caminho de cura para a gente mesmo. Eu tive que superar muita coisa. Eu tive que superar uma mãe violenta, eu tive que superar um pai ausente, eu tive que superar a morte de um irmão, eu tive que superar a dor de voltar de um coma sem mover as pernas, eu tive que superar crises de ansiedade, eu tive que superar o grande medo de me tornar mãe e de achar que eu iria reproduzir exatamente a violência que eu sofri. Eu tive que superar o medo de perder uma profissão para encarar outra que eu não sabia nem exatamente por onde começar. Eu tive que superar tantos preconceitos e ainda tenho. E vou seguir superando, porque eu sei que dentro de mim existe uma força capaz de mover montanhas. E o meu convite de hoje para a gente iniciar todo esse nosso processo terapêutico, essa nossa semana da mulher, da saúde emocional da mulher, para mim o maior convite é que a gente volte a se conectar com a curandeira que existe em nós. O nome que a gente quiser dar. Eu me chamo terapeuta, mas sei que no fundo sou uma curandeira como era minha avó. Tem gente que se chama de bruxa, tem gente que diz que é médica, psicóloga, professora, enfim. Não importa o nome que você dá. Mas o que eu quero que você lembre sempre, que você tem o poder de cura, de transformar absolutamente tudo na sua vida. E eu vou dar aqui, gente, 5 passos para vocês criarem a própria mitologia de vocês, porque faz uma diferença danada. Eu me emociono contando a minha história para vocês, mas me emociono muito mais em olhar para a minha história como um mito de força, como um mito que está dentro de mim. Vamos lá? Vou dar uns 5 passinhos porque cada uma de vocês pode escrever o próprio mito. Durante muito tempo eu escrevi o meu mito e deixei assim num lugar onde eu pudesse ler de vez em quando e lembrar que aquela era eu. Vocês podem escrever em terceira pessoa se vocês quiserem, pode ajudar bastante para você olhar um pouco distante mesmo assim da sua própria história. E por que a gente olha um pouco distante? Dentro dessas minhas andanças pelo mundo, né, e trabalhando com xamanismo, uma vez eu ouvi de uma anciã, quando eu cheguei para ela e fui contar a minha história, ela me parou assim e falou o seguinte: olha só, se você vier até a mim como vítima, eu não vou te ajudar. Mas se você vier para mim com a força e a disposição de superar e aprender com todas as dores, eu vou ser a primeira a te dar a mão. Eu lembro que quando eu ouvi isso, foi assim, caramba, como assim, né? Tipo, a minha história é pesada. Sim, a minha história é pesada, ou pode ser pesada, mas eu não preciso ser vítima da minha história. E me conectar com a minha própria mitologia me ajudou em muito a não ser mais vítima daquilo que aconteceu comigo no passado, mas aprender com cada coisinha que aconteceu. Vamos lá? Vou dar umas lágrimas, que lindos. Eu nem fui lendo os comentários de vocês, né? Quero tanto ter essa força. Ah, que coisa mais linda, meu Deus. Vamos junto, gente. Vamos junto despertar essa força. A gente tem uma semana inteira dedicada à saúde emocional da mulher. Pegar aqui a minha colinha, porque eu quero dar para vocês exatamente os 5 passos que eu recebi da minha mestra Daria Halprin. Como é bom ter mestras, né, gente? É incrível, é ter segurança para andar, é saber que tem alguém te dando a mão durante o caminho. Eu adoro ter mestras e tenho a maior honra de tê-las. Então, quero passar o script que eu recebi dela, exatamente como eu recebi para cada uma de vocês. Para criar o seu mito, a primeira coisa, escolha um lugar de onde esse mito vem. Para quem está comigo na live desde o início, eu falo, uma menina, uma pequena xamã que veio do mar. Eu tenho uma conexão fortíssima com o mar, tenho várias histórias, nasci próxima do mar, tenho uma relação. Quando eu estava em coma, a imagem que eu lembro é de estar embaixo do mar, com os peixes, então o mar é importante para mim. Como é que você escolhe esse ambiente para criar a sua mitologia? Do seu coração. Hoje é tudo intuição, gente. Olha e fala, de onde eu vim?
Eu sei que eu vim do mar. De onde você veio? Pode ser de uma floresta, de uma montanha, das pedras, de um jardim florido. Escolhe de onde você veio. Esse é o primeiro passo, para que você se refira a você mesma como uma mulher que vem de tal lugar, ou como uma menina que vem de tal lugar. Eu adoro a ideia de uma pequena xamã. Primeiro porque eu sou uma mulher pequena, né? De tamanho físico, mas também porque eu sei que o meu chamado de cura estava desde a infância, assim como está para todas nós. Então esse é o primeiro passo. O segundo, veja os elementos que são importantes para você. E como assim elementos? Você vê que eu falava dos movimentos, você vê que eu falava muito de ver coisas. Eu sou extremamente visual e são coisas que eu realmente vi. Eu via muitos espíritos quando eu era criança, tinha essa relação forte, via cores muito mais intensas do que as outras pessoas. Então, quais são os elementos que você acredita que faz parte da sua força? Para algumas pessoas é o canto, é o ouvir, né? Tá na voz, tá na fala ou tá na escuta. Para algumas pessoas tá no movimento. Esse é um dos elementos também que eu trago para mim como bastante força de cura. Eu sinto o meu movimento. Para quem trabalha com reiki, às vezes você vai sentir uma força saindo da sua mão, ou para quem é massoterapeuta. Ou seja, escolhe os elementos e os locais no seu corpo de onde vem esse processo de cura. Eu sei que o meu processo de cura está muito na voz. Também, por isso eu falo, vou começar contando uma história para vocês, porque eu me conecto com a força de cura que está na minha voz. Além de estar na minha dança também. Mas eu sinto que estar na minha dança, quando eu danço, está muito mais para curar a mim mesma. E quando eu falo e guio outras pessoas a dançarem, aí eu me conecto com a força de cura para curar as outras. Então é importante vocês terem isso também. E o terceiro o terceiro ponto, olhe para sua infância e olhe para sua adolescência e tente encontrar magia dentro da dor. Sabe? Tentem olhar de uma forma poética. Tem um filme que é fantástico para isso, que é O Labirinto do Fauno. Não sei se alguém já viu, se vocês não viram, assistam o Labirinto do Fauno, que é uma forma ótima ela vai contando e vai falando sobre a superação dela de uma forma muito fantástica. Trazer fantasia para o nosso mito é importante. E olha só, não é simplesmente importante para a gente ter uma escrita poética, porque nesse mito a gente vai descobrir muita coisa sobre a gente mesmo, mas muita coisa. Hoje em dia tá muito tranquilo falar sobre isso, mas durante um tempo eu comecei a entender que eu evitava várias coisas, eu comecei a perceber o quanto que eu era silenciosa quando eu era criança. Eu era tão quieta que os meus pais me esqueciam em alguns lugares, gente, mesmo. Então a gente já tem 3 aspectos para vocês pensarem o mito. Um elemento, né, um lugar, um ambiente, o mar, a floresta, a montanha, de onde você vem. Os elementos que são importantes como elementos de cura para você. Então se você vem, se tem a sua voz, o movimento, se a escuta, enfim, se conecta com isso. O terceiro é tentar narrar um pouco da sua infância e da sua adolescência e até de alguns acontecimentos na sua vida de uma forma fantástica. Fantasia um pouco, dá espaço para a sua imaginação, aumenta as coisas. Quando a gente aumenta um pouco as coisas, aumenta não significa mentir, fantasiar não significa mentir, significa colorir a dor com aspectos de cura, com aspectos que te fortaleçam, significa olhar para tudo aquilo e ver, nossa, olha tudo isso que eu superei, eu vivi isso tudo e olha como eu superei tudo isso. Isso é importante e isso nos conecta de novo com a nossa intuição. E esse é o primeiro passo para despertar a curandeira que mora na gente, né? Eu não falei durante o meu mito, mas eu acho importante falar que escolha um animal para ser o seu companheiro. E aí eu sei que tem gente na live que faz o curso Mapa dos Afetos, que é o meu curso. Para quem é do Mapa dos Afetos, a gente faz lá as 3 meditações xamânicas para descoberta do animal do poder e daí escreve o seu mito trazendo esse animal do poder. O meu animal do poder é o cavalo, então eu tinha uma conexão com o cavalo desde criança, adoro cavalgar e meus avós tinham chácara e tinha um cavalo. Eu sinto a força do cavalo em mim também, que é uma força da liderança, da ação, da liberdade. E o cavalo também é o animal do poder que fica entre o terreno, né? O plano terreno e o plano espiritual. Para quem não é do Mapa dos Afetos, intuitivamente se conecta com algum animal. Talvez não seja o seu animal do poder, mas talvez seja a medicina que você precisa agora para escrever o seu mito pela primeira vez, tá bom? Agora, quem é do Mapa dos Afetos, aproveita e escreve seu mito com o animal do poder, que vai ajudar muito. E aí, se conecta assim,
o quinto passo, que a Dária fala muito pra gente. Dária fala assim: você acredita que a sua força de cura tá onde? Onde é que você acredita que tá a sua força de cura? Tem gente que a força de cura tá em ser professora. Tem gente que a força de cura tá em dançar. Tem gente que é terapeuta, mas é uma terapeuta holística integrada. Tem gente que é médica. Tem gente que escolhe curar as pessoas através da alimentação. Tem gente que escolhe curar as pessoas através de um abraço. Às vezes está muito conectado, geralmente está muito conectado com a nossa profissão, com o nosso propósito de vida, mas também está conectado com as nossas pequenas ações, né? A minha professora de inglês, que é uma mulher que eu tenho uma grande admiração, eu acho que ela cura muita gente nas aulas de inglês também, mas ela fala muito sobre alimentação e ela faz uns posts sobre alimentação em inglês e ela fala, um dos caminhos que eu encontrei para tornar o mundo melhor é educar as pessoas na alimentação. Ela não é nutricionista, ela não é terapeuta ayurvédica, ela é uma entusiasta por uma boa alimentação. E aqui tá a força de cura dela também. E ela é professora, também tem uma força de cura ali. Então, se você tá de repente numa profissão que você não se sente totalmente conectada, que você sente que não é o seu propósito na vida, pensa em outras ações que você tem durante a vida e que você sente que ali tá o seu poder de cura. E esses são os 5 passos básicos para você criar a sua própria mitologia. Resumindo aqui rapidão, escolha um lugar, né? Um mar. Vocês podem também escolher uma cultura, gente, tá? Eu já guiei pessoas criando a própria mitologia, e quem é do Mapa dos Afetos, eu vou fazer uma videoaula nova, só guiando vocês para escrever a mitologia um pouco mais completa do que a que eu tô dando aqui. Vai ter isso lá também. Mas às vezes assim, eu sempre me senti uma conexão muito grande com a França, muito, muito, muito grande. Na primeira mitologia que eu escrevi, eu colocava, ela veio da França, colocava algumas coisas em francês. Isso me ajudou a entender alguns aspectos de mim mesma que nem eu sabia que eu tinha. Para quem acredita em outras vidas, eu super acredito. Primeiro que eu passei a acreditar em outras vidas, gente, porque assim, não ia dar tempo de fazer tudo que eu quero fazer nessa vida, né? Então achei melhor acreditar que eu tenho outra chance de fazer as coisas, porque valha-me Deus. Para quem não acredita, vai dentro das suas crenças. Onde tem informações sobre o Mapa dos Afetos? As inscrições para o Mapa dos Afetos não estão abertas agora. A gente terminou a turma, acabou de se inscrever agora, tá bom? Mas a gente deve abrir uma nova turma, acho que começo de dezembro, porque ficou muita gente de fora. Mas tem no meu site www.van.porat.com. Se tiver alguma assistente minha na live, por favor, envie aqui o link pra gente, por favor, tá? Então vocês podem também se conectar com alguma cultura, além do lugar, do mar e tal. Eu já guiei pessoas que escreviam um pouco sobre a cultura celta, ciganas. Ai, ciganas, né? Como eu gostaria de... Deve ter. Eu espero que em alguma outra vida tenha sido cigana, senão ainda dá tempo, né? Venho na próxima. Porque é maravilhoso também. A minha melhor amiga sempre teve uma conexão muito forte com a Espanha. Então é legal vocês trazerem isso também ao criar a sua mitologia. O espaço mágico, o mar, a floresta, a montanha, mas também uma cultura. A outra coisa, os elementos, né? Os sons, por onde que você sente mais, pelos sons, pelos movimentos, pela sua voz, traz isso. Depois, olhar para sua infância, para sua adolescência, para a história de vida de uma forma mágica. Adoro o povo cigano. Ai, Janice, escreve o seu mito. Super me identifico com a cigana. Gente, escreve o seu mito usando a cigana, então, e usando o povo cigano. E deixa a escrita nascer, gente. A indicação que eu sempre dou é dança um pouquinho. Para quem se conectou com a cigana, bota a música cigana, dança um pouco, coloca uma saia rodada, dança e depois senta e escreve tudo que vem na sua cabeça. E depois você vai melhorando um pouco o seu mito. Eu gosto de escrever primeiro tudo que vem na cabeça, numa escrita automática, mas o mito é legal a gente ir trabalhando nele, sabe? Cada dia um pouquinho. É uma autobiografia fantástica. É a autobiografia da sua curandeira. É a autobiografia do seu poder. Bom, e aí o quarto passo, escolha um animal para ser o seu companheiro e depois escolha qual que é o seu poder, qual que é a sua força de cura, de onde você vem. E aí você tem os 5 passos para escrever a mitologia de vocês. Certo, gente? E eu vou abrir para perguntas agora ou para alguém que quiser conversar comigo sobre esse assunto. Para quem está chegando agora, a gente está hoje abrindo a jornada Dona de Si. Eu adorei esse nome, Jornada Dona de Si, porque é isso que a gente tem que aprender a ser, né?
a sermos dona de si, donas dos nossos sonhos, donas das nossas vontades, dos nossos desejos, pra gente nutrir a vida que a gente tem o direito de ter, né? Isso é muito importante. E cada semana a gente vai falar sobre um tema diferente, tá? Temas que vocês me pediram, que vocês mandaram no direct ou durante as lives. A gente começa com a saúde da mulher, então amanhã, 12h03, eu vou falar sobre sororidade feminina, depois eu vou falar sobre questões menstruais, né, cólica, TPM, menopausa, vou dar dicas de óleos essenciais, de ervas medicinais, de alimentação, vou falar sobre sistema urinário. Muitas mulheres têm problema como cistite, cândida, inflamações, a gente vai falar sobre isso também. Enfim, gente, essa semana vai estar linda, maravilhosa e quarta-feira de manhã, 7h33, eu vou conversar com a Mi, que é uma terapeuta. Toda quarta de manhã vai ter um encontro de terapeuta para terapeuta, ou de mulher para mulher, de curandeira para curandeira, de bruxa para bruxa. Vai ser incrível até o final do ano. Bonjour, ça va? Olha aí o francês vindo falar comigo. E aí, gente, vocês têm alguma pergunta específica sobre o xamanismo, sobre a Semana Dona de Si, alguma dúvida de como criar o próprio mito, algum comentário? Aproveita que agora eu tô facinha, tipo, só pra vocês. Tô aqui por você, literalmente. Ou sobre a minha história pessoal também. Hoje a ideia é eu abrir meu coração para vocês. Quantos anos você tem e com quantos anos você se encontrou em teu caminho? Oh, gratidão. Eu tenho, Madri, eu tenho 40, acabei de completar 40 anos. Com quantos anos eu encontrei o meu caminho? Com 21 anos eu me tornei coreógrafa profissional mesmo, assim, eu já dirigi uma companhia profissional em Florianópolis e a companhia teve êxito durante muito tempo, foram 7 anos. E eu não nego que esse também foi o meu caminho, sabe? Eu fui coreógrafa e diretora de teatro por 12 anos e foram nesse período que eu morei em diversos países e trabalhei e viajei pra caramba. E acredito que foi parte do meu caminho. Eu conheci a minha mestra Ana quando eu tava com 22 anos, eu conheci o trabalho dela, né? Eu fui conhecer ela pessoalmente quando eu tava com 25. E aí eu te diria que eu me tornei terapeuta de corpo e de alma e assumi a curandeira com 29 anos. Com 29 anos eu assumi a curandeira e comecei a realmente atender, a guiar a dança e cura, comecei os meus processos. Qual o segredo dessa pele? Hoje eu tô maquiada, tá? Mas a minha pele é muito boa mesmo. Não foi sempre assim, gente. Não foi sempre assim. Eu já tive... Tu é linda. Ah, gratidão. Eu já tive psoríase, tá? Psoríase são aquelas... Eu tive aquela psoríase pustulenta, são feridas que abrem na pele. Eu vou postar um dia desses pra vocês verem como é que era a minha pele. O segredo, literalmente, o que eu aprendi, o que eu fui melhorando a minha pele foi através da liberação do trauma, através do exercício, que é uma prática, e muito a alimentação ayurvédica, água morna com limão todos os dias, que eu não abro mão, e fiz os meus próprios creminhos com óleos essenciais. Eu só trato a minha pele de forma natural. Mas assim... Soltar a raiva foi fundamental, gente, porque quando a pele tá toda detonada, a raiva tá tudo aqui dentro da gente. Pra mim foi fundamental assumir a minha raiva. Deixa eu ver aqui. Quais são suas formações? Quero ser terapeuta holística também, você me inspira. Ai, Natália, que honra te inspirar, fico imensamente feliz. Então, eu vou te falar, as minhas formações são... Eu me formei primeiro em aromaterapia na França. Depois eu me formei em Art Life Process, que é processo arte vida, que é uma das linhas terapêuticas de dança terapia. Eu me formei na Califórnia, que é com as minhas mestras Ana e Daria Halprin. Depois eu me formei em liberação do trauma através do movimento. Aí eu fiz essa prática na Inglaterra. E me formei em Ayurveda e em constelação familiar sistêmica. É muita coisa, né? Me formei em tudo isso. Daí, eu uni tudo isso e criei o meu método próprio, que é o método Liame. Liame significa tudo aquilo que vincula uma coisa a outra. Então, o método Liame une aromaterapia, constelação, une dança e desenho terapêutico, une Ayurveda e une xamanismo. Xamanismo não é uma formação que você faz, até tem alguns cursos, mas eu fui tendo vivências xamânicas no Peru, no México, também na Califórnia, no Brasil. E aí vai. Uma vez estive com a xamã em uma floresta. Ele me curava de algo com um líquido que eu tomei, mas tudo aconteceu em minha imaginação, tipo uma viagem astral. O que diz sobre? Vi, eu digo que você teve uma super conexão de cura, provavelmente com o seu mentor espiritual.
Isso é o que eu acredito, gente. A minha mestra Ana fala dos 3 níveis de consciência, né? Corpo mental, corpo físico e corpo emocional. Eu agrego o corpo espiritual, e própria Ana também fala, e ela fala: espiritual, seja lá o que você acredita por isso. Pode ser de acordo com a sua religião, pode ser a energia, pode ser o que você acredita. Mas que tem o campo sutil, tem. Eu acho que você teve um processo de cura com seu mentor. Tu ainda dá aula de dança? Eu dei aula na universidade. Eu nunca dei aula de dança em academia, essas coisas todas, não, gente. Porque eu sempre fui de criação de espetáculos, né? Eu dei aula de dança na licenciatura em dança aqui em Brasília, no Instituto Federal, e dei aula na UNB. Eu fui professora universitária por 4 anos. Hoje em dia eu só guio os workshops de dança e cura, né? Não dou aula. Eu já dei aula de dança para todos um tempo e tal, mas o meu caminho é a dança terapêutica, é a cura. Aí os workshops de dança e cura eu dou, que agora não dá pra gente fazer durante a pandemia, mas quando isso acabar, a gente vai ter uma imersão de dança e cura, gente, com direito à limpeza do útero e tudo mais. Que aí eu uno a dança com a constelação no Dança e Cura, né? E aí tem o mapa dos afetos, que é dança, desenho e terapia. É tudo junto, na verdade, com constelação, com aromaterapia, com tudo mais. Você é vegetariana? Sim, sou vegetariana há 10 anos. 11 anos eu sou vegetariana. Eu estava em pé acordada, parecia que minha alma saía do corpo. Ai, Silva, Vi, que lindo. Você teve com certeza encontro com os mentores. Isso é fantástico. Que maravilhosa inspiração. Minha filha tem psoríase. Ai, Rose, se a sua filha tem psoríase, a gente tem que trabalhar. Você tem que dar uma olhada. Espaço que ela tem para raiva dela, sabe? Eu ensino as minhas filhas desde pequenininhas, ela ficou com raiva, chuta as almofadas, dá soco nas almofadas, porque eu sei o quanto que a raiva prejudicou a minha pele. Mas essa semana eu vou fazer umas receitinhas também para melhorar um pouco a pele, tudo com óleo essencial, de forma natural. Mas assim, gente, todas as práticas terapêuticas que eu me formei, e o que eu acredito mesmo é que a emoção é a primeira coisa a bagunçar a gente, a desequilibrar. Se a gente não dá espaço para as nossas emoções, é a gente colocando sujeira embaixo do tapete, sabe? Aí vai colocando sujeira embaixo do tapete, uma hora explode. Pele é a relação que a gente tem com o mundo. É o nosso primeiro contato com o mundo. Se eu não tô bem nas minhas relações, a minha pele vai sofrer. Não à toa, hoje eu vejo realmente que eu tô com 40 anos e tô na melhor fase da minha vida em todos os sentidos, assim, emocionalmente, fisicamente, com a minha energia e tudo mais. Mas por quê? Eu tô numa das melhores fases da minha vida com o meu propósito de vida, que é ser terapeuta. Eu me coloquei muito à disposição das pessoas, tô trabalhando muito mais, mas ao mesmo tempo me sinto cada vez mais revigorada. Porque é isso que acontece quando a gente se conecta com o nosso propósito, né? A gente fica cada vez mais revigorado. O xamanismo usa os elementos da natureza, isso? Isso, Janice. O xamanismo, ele fala dos 4 elementos, né? Ele fala do vento, ao invés de falar de ar, ele fala do vento, porque aí é o movimento da terra, da água e do fogo. Eu falo muito do espaço, porque como eu me formei na medicina ayurvédica também, a Ayurveda fala de ar, terra, água, fogo e espaço. Em algumas traduções, em algumas literaturas, vocês vão encontrar como éter, mas é o mesmo espaço. Eu gosto muito da ideia porque eu criei o método Liame. E o Liame é esse espaço que existe entre uma coisa e outra. Então, entre o meu coração e o coração de vocês agora, existe um Liame. Mesmo que a gente... Mas é virtual porque a gente está conectado, mas a gente está junto. Vocês estão aí, dividindo o tempo de vocês comigo. Não há nada mais precioso do que o nosso tempo. Então, a gente criou um Liame emocional de tempo. E é um espaço que há. Entre a minha mão e a minha cabeça e o meu cabelo, há um liame também. Às vezes eu preciso trazer a mão no topo da minha cabeça para me conectar como um liame de cura, para diminuir a ansiedade, bater aqui. Às vezes eu preciso colocar a mão no coração e criar um liame entre os meus pensamentos e as minhas emoções. Liames são os vínculos, são linhas, são conexões. Você recomenda consagrar a ayahuasca? Super recomendo consagrar a ayahuasca. Aliás, foi através da ayahuasca que eu, na época, estava sentindo falta de alguma coisa. Já era terapeuta, já trabalhava com dança e cura, com aromaterapia, com constelação, já trabalhava com um monte de coisa e ainda sentia falta. E aí comecei a comungar a ayahuasca. E aí, depois de uma noite de comungar a ayahuasca, voltei para casa e escrevi um bilhetinho assim: universo, me mostra algo, porque eu não tô sabendo, eu não sei o que tá faltando, mas tá faltando alguma coisa. E aí eu dormi e tive um sonho. No sonho a pessoa falou: o que você tá buscando tá no Ayurveda.
E aí eu acordei no meio da noite, escrevi, só que daí eu escrevi Veleda. Vai vendo, né? A pessoa tava dormindo. Escrevi Veleda, acordei e falei, Veleda? Tá de sacanagem comigo, né? Mas aí eu fui no site da Veleda, fui ver e tinha uma entrevista do Dr. Ruguet, que é um mestre em Ayurveda, que é uma das pessoas referências que a gente tem no Brasil em Ayurveda, e ele tava falando e eu lembrei, é Ayurveda. E aí fui, enfim, aí me formei. Agora sim, eu super recomendo vocês comungarem com alguém, com xamãs, realmente, com pessoas que sabem o que estão fazendo, que vão te orientar, com uma casa com responsabilidade. Não comungar na sua própria casa, sozinho. Tem gente que faz isso e pra mim isso não funciona, gente. A ayahuasca é um ritual de cura super potente. É uma conexão com as ervas e com a sua ancestralidade. Mas precisa fazer num lugar de respeito, né? Uau, quanto conhecimento. Quando tiver curso de formação para terapeuta, já terá uma inscrita. Ei! E a boa notícia, Natália, é que ano que vem a gente abre, sim, a formação no método Liame. Eu ia fazer uma formação só no Dança e Cura, para vocês aprenderem a guiar o workshop de Dança e Cura. Aí as minhas assistentes, que são lindas, maravilhosas, fantásticas. Aliás, gratidão imensa, Glau, Ana, Lua, Camila, Kênia e Jéssica. Porque elas são fantásticas e elas vão... Tá mais do que na hora de você assumir o sistema Liame, o método Liame. Bora fazer uma formação completa para as pessoas, bora unir tudo, aromaterapia, constelação, dança, bora ensinar as pessoas, né, a curar outras e tal. E aí, então, ano que vem a gente abre a formação completa. Vai ser lindo. Caí de paraquedas, mas estou num momento de pesquisa de doença autoimune. Mas o que tá mais louco são as urticárias que aparecem de tempos em tempos. Depois eu vou te convidar então, para assistir a live inteira, ela vai ficar salva, porque hoje é uma live xamânica, onde eu falei sobre a mitologia da mulher e mitologia pessoal e dei dicas de como você criar a sua própria mitologia como um processo de cura. Agora, urticária na pele, de novo, gente, pele é a relação com o mundo. Se a sua pele não tá bem, se você tá se coçando, a gente precisa entender o que tá te coçando na vida, sabe? O que você tá resistindo. E tem que olhar para traumas. Aliás, essa é uma das formações que eu fiz em liberação do trauma e me ensinou muita coisa. Quase morte com águas muitas vezes. Há algum significado? Há tantos significados, Silva. Eu também tive várias quase mortes com águas no meu período. Os quase mortes são quase sempre convites à cura, viu? Hoje em dia, eu lembro uma vez que meu marido estava lendo um livro sobre xamanismo e tal, de curiosidade. E aí ele falou que assim, que um mito também, era o mito do masculino e tal. E aí ele falou, nossa, aqui nesse livro tá falando que quem é xamã, em algum momento da vida é colocado para dormir, para colocar em pedras dentro da pessoa. E eu entrei em coma, né? Para colocar em pedras de cura e tal. E aí, essa relação com a água pode ser você mesma, dentro das minhas crenças e estudos, tá, gente? Pode ser você mesma se conectando com medos de outras vidas. Tem que dar uma analisada se tem aborto na sua família, mesmo que seja aborto espontâneo, e se esse aborto, se essa criança, esse ser que foi... Nada contra o aborto, tá bom, gente? Não é julgamento disso, é só que alguém que faz parte do sistema familiar, pensando em constelação. Precisa olhar, Silva, se tem lá, e aí assumir essa criança na vida, como irmã, como prima, como tia... Porque às vezes, se você tem poder de cura, que pelo jeito tem, pelo que você está me relatando até aqui, talvez você esteja sendo chamada para ajudar esse ser a ser assumido só na família. Quero também, deve ser a formação. Só gratidão pelos ensinamentos, Van, te admiro muito. Papai do céu te abençoe sempre. Que linda, gratidão, gente. Então é isso, gente. Essa foi a nossa live. Eu preciso encerrar para que ela fique salva, vai ficar salva no feed. Lembra então de mandar uma frase de cura para alguma amiga. No meu feed ali tem uma frase que eu quero encerrar a live com ela, mas pedindo muito para vocês compartilharem com outras mulheres. Nós mulheres somos tão machucadas e é uma delicadeza tão grande, porque temos um poder intuitivo, um poder de cura enorme, capaz de transformar não só a nossa vida, mas a sociedade inteira. Então vamos nos fortalecer. Essa é uma semana para a gente se fortalecer. Amanhã, ao 12h03, eu começo falando sobre sororidade, mas hoje eu quero dar um convite para vocês. Entra no meu feed e compartilha aquela frase com o maior número de mulheres que vocês puderem, ou marca as mulheres ali.
É uma frase que diz assim: eu quero que você saiba, mais ou menos assim, não lembro a lei de cor, mas ela é mais ou menos assim: eu quero que você saiba que dentro de você existe uma força capaz de transformar tudo na sua vida. Eu sei que existem mulheres precisando ouvir isso, gente. Então vamos enviar para elas. E tem mulheres que eu não vou conseguir alcançar. Eu preciso da ajuda de cada uma de vocês. A gente está aqui com 28 pessoas. Se cada uma de vocês enviar ou marcar para 3 mulheres, quantas mulheres a gente não fortalece essa semana inteira? Vai ser lindo, né? Vamos junto? Nossa, Van, tantas respostas, agradeço. Tenho poder de cura sim, gratidão. Ai, que lindo. Feliz por estar te ouvindo na plataforma e agora ao vivo. Ê, lindo demais, Maria. A Maria é aluna do Mapa dos Afetos. Então é isso, gente. Vou encerrar essa live. Ela vai ficar salva no feed para quem quiser assistir de novo. E lembra que amanhã, 12h03, a gente tem um encontro marcado para a gente conversar sobre sororidade. E lembra que é nossa responsabilidade fortalecer as nossas amigas, as nossas mães, avós, irmãs, filhas, as nossas ancestrais, as que vieram antes e as que vêm depois. Gratidão, gente. Boa noite.